Então, para terminar, o que que acontece? Aí você tem uma filosofia amarrada. Você não abre possibilidade de discutir essa filosofia. Aí você já sai da questão da reflexão, você sai da questão científica, você sai da questão da possibilidade de, a partir de determinadas situações, fazer uma reflexão e fazer determinadas mudanças. Você se torna uma pessoa dogmática. Você não consegue, a partir da experiência que você está tendo, fazer uma determinada revisão, porque existe um lado escuro do ego em que a pessoa não acessa. Porque aquilo ali não vai ser possível fazer a revisão. E aí então você não consegue mais acessar aquele tipo de coisa. Então, quando a gente faz uma discussão, a gente entra na questão da democracia e da república. A república parte do seguinte princípio: olha, a gente vai criar uma sociedade, essa sociedade ela vai viver conflitos nessa sociedade. Mas a base dessa sociedade é a possibilidade de viver determinados conflitos a partir dessa base que permite viver os conflitos. Essa é a questão da república. No momento que você tem a proposta bolivariana, que está explícita na narrativa, vamos criar uma sociedade só dos fiéis, em que os infiéis não podem assumir, porque os infiéis são maus, os infiéis são imorais, e a gente então vai fazer uma sociedade só dos fiéis. Todo o conceito da democracia bolivariana, dessa coisa dos, entre aspas, movimentos sociais, que eles vão ter que participar, que eles têm a possibilidade de participação, etc. Toda essa discussão é uma discussão moral, é uma filosofia antirrepublicana pré-sociedade moderna. Você tem de um lado os fiéis e do outro lado os infiéis. Então, a democracia é dos fiéis e exclusão dos infiéis, porque os infiéis, eles não são bons, eles não têm ideias boas, eles vão construir uma sociedade ruim, né? Então todos os problemas que a gente tem hoje do sistema capitalista concentrado, que é o mercantilismo, o neomercantilismo, etc, etc, que tem a ver com o aumento demográfico, que tem a ver com uma série de revisões que têm que ser feitas, não, os infiéis nunca vão fazer essas revisões. A gente tem que acabar com o sistema capitalista, tem que acabar com a república e construir. Então não houve nenhum tipo de reflexão sobre o século passado. Não houve uma revisão filosófica, uma revisão teórica, né? As pessoas fizeram mudanças metodológicas em como chegar ao poder, mas a base da coisa é mais ou menos a mesma. É um neocomunismo light, ou é uma espécie de neossocialismo light, é um neototalitarismo light, mas é light, né? Porque o cara não está botando arma, o cara não está fazendo uma revolução, mas ele está com as mesmas ideias, você não tem mudanças nesse processo. Então, no momento que você entra na sociedade moderna, você estabelece, a sociedade moderna é a sociedade em que você lida com os conflitos. Então, essa base você vai ter. Então, isso passa a ser uma cláusula pétrea. Você vai ter uma sociedade em que esses conflitos vão ter que ser gerenciados. E a partir daí você começa uma discussão metodológica. Então, existem várias possibilidades metodológicas para você melhorar a situação. Então, você tem política, passa a ser metodologia. Então, existe uma discussão filosófica geral que precisamos viver numa sociedade capitalista republicana, e então existem metodologias para se trabalhar com isso. Então, a política passa a ser uma discussão metodológica dentro de uma república. Quando você vem com o bolivarianismo, você vai dizer, não, eu não aceito a filosofia liberal, eu não aceito a filosofia republicana, eu quero quebrar a filosofia republicana, eu trago uma outra filosofia. Só que essa filosofia que se traz, a outra, ela não funcionou em lugar nenhum. Metodologicamente, ela sempre deu problema. Porque ela cria um centro muito forte, esse centro muito forte tira a liberdade das pessoas, a falta de... Conforme você vai aumentando a complexidade, cada vez esse centro fica mais incapaz de lidar com essa complexidade. Então aí você transforma a metodologia numa filosofia. Então a metodologia passa a ser uma filosofia. Então você chega a um determinado ponto que você não é capaz de rever o processo. Quando eu faço a proposta do descentralismo, eu faço revisões filosóficas na república e no capitalismo. Eu vou ver que a gente é uma tecnoespécie cultural, a gente é uma tecnoespécie, a gente modifica a cultura de tempos em tempos quando a gente aumenta a complexidade, e que a gente precisa fazer uma revisão, tanto no sistema econômico, social e político, religioso, etc., usando as novas tecnologias.
Então, há uma revisão filosófica aí, que é o conceito da tecnoespécie, que nós evoluímos genética, técnico-culturalmente. Então, há uma revisão que está sendo feita, né? Porque você está aberto para essa discussão filosófica. Então você está fazendo. A base da sociedade moderna está sendo revista. Então a gente precisa dar um F5, mas mantendo determinados valores filosóficos, fazendo uma revisão em outros aspectos mais operacionais. Essa é uma discussão interessante. Porque quando as pessoas falam, por que o governo não consegue fazer determinadas revisões? Porque há um dogmatismo e há um acesso apenas na metodologia. A metodologia ela está amarrada porque ela virou uma filosofia metodológica, uma metodologia filosófica. Então ela virou dogmática, porque você não consegue subir na escala. E você não tem uma narrativa. Então você começa então a não poder fazer uma revisão, então você começa a não ter mais possibilidade de ter um discurso lógico. Então fica tudo no emocional. Você vai levar as pessoas para o emocional, você não consegue mais ter uma discussão lógica. Que eu acho que é a falta de discurso total dos bolivarianos. Sempre vai para o emocional. Ah, é golpe. Ah, nós fizemos o melhor. Ah, eles não podem assumir. Ah, porque eles são maus. Ah, não sei o quê. Não há uma discussão. Tá, mas por que o comunismo não deu certo? Por que a Venezuela está em crise? Por que a Argentina está em crise? Por que o Brasil está em crise? Aí começa um discurso meio... Ah, porque a coisa da CIA, é porque a elite branca, não sei do que, papá, você entra num discurso emocional que não tem nada de reflexivo. Bom, é isso aí.